Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para o nosso programa Gente de Fé. É uma alegria imensa entrar agora na sua casa para que você possa compartilhar conosco histórias de fé que tanto nos edificam, não é verdade? Este ano jubilar da esperança, nós somos convidados a perceber Deus que cuida de nós, Deus que cuida da nossa família através da nossa história, que é um testemunho de fé. Este ano, nosso programa ele está muito especial porque nós estamos vivendo várias temporadas. E, em especial, esta temporada quer trabalhar jovens de fé. Nós estamos entrevistando jovens com as suas belíssimas histórias. Tanto tem nos ajudado a viver a nossa vivência de fé, de conversão, de experiência, de intimidade para com Deus. Hoje eu tenho a alegria de acolher aqui para o nosso programa o Gabriel Araújo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Olá, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Hoje é de Gabriel para Gabriel. De Gabriel para Gabriel. É uma alegria ter você aqui conosco nesta temporada. Com certeza a sua vida vai fazer com que muitos jovens façam também um encontro com Deus. Muito obrigado por ter aceito, viu? Amém, Padre. Muito obrigado pela oportunidade. A todos vocês, que Nosso Senhor possa abençoar imensamente também e que essa história, essa conversa possa edificar o teu coração e a tua vida também. Louvado seja Deus. Eu já quero começar perguntando, quem é o Gabriel Araújo? Pois é. Gabriel Araújo, eu creio que é um homem de Deus, filho de Deus, que busca incansavelmente ouvi-lo e fazer a vontade dele. Um homem de 25 anos, que passou por muita coisa, por mais que seja só 25 anos, mas Deus já permitiu algumas boas experiências e que caminha trilhando e ansiando a santidade. Que bênção. Gabriel, conta para nós um pouco sobre o que aconteceu no seu nascimento. Nós sabemos que tem uma história toda particular do mover de Deus nesse momento da sua vida. Compartilha conosco, por favor. Sim, eu creio que o Gabriel se resume justamente no meu nascimento, né? No ano de 1999, a minha mãe fica grávida, né? E era o primeiro filho dela. Não era o primeiro filho do meu pai, né? Meu pai já tinha uma filha de um outro relacionamento. E aí minha mãe ficou grávida de mim, o primeiro filho dela, homem. E a minha família é muito católica, né? Fui criado em um berço católico. Isso tanto da parte da minha mãe, da família materna, tanto da família paterna também. Então, a minha família sempre foi muito católica. E minha mãe estava um domingo assistindo o programa do Gugu na TV. E naquele domingo, o padre Marcelo Rossi estava com o Gugu na Terra Santa. E eles estavam fazendo um especial de Natal, era fim de ano. Fim do ano de 99, virada do milênio e tudo mais. E aí eles estavam fazendo um especial no programa do Gugu, que o Padre Marcelo e o Gugu estavam na Terra Santa. E cada domingo eles iriam passar por um lugar onde Nossa Senhora passou com São José, até chegar ao nascimento de Jesus e tudo mais. E naquele primeiro domingo, o Padre Marcelo estava com o Gugu no lugar onde o anjo Gabriel anunciou a Maria. E aí minha mãe assistiu o programa. Foi maravilhoso. E aí um detalhe, naquela semana, né, como minha família é muito católica, minha mãe também estava acompanhando o programa do Padre Marcelo no rádio, né, que era todos os dias de manhã. Quando minha mãe estava acompanhando, em dezembro, né, de 99, ela já estava de 8 meses. Estando de 8 meses, já estava com o nome ali escolhido, né? Sim, sim. E o meu nome ia ser Otávio, né? Meu pai queria Atílio, minha mãe queria Otávio, decidiram pelo Otávio. E aí, um detalhe engraçado foi porque nessa mesma semana, com a minha mãe assistindo o programa, como eu disse, com o nome já escolhido, o Padre Marcelo começou a rezar e ali ele teve uma palavra de ciência, né? E ele disse, tem uma mulher que está grávida, você está esperando o seu primeiro filho, é um menino, coloque o nome dele de Gabriel, em honra ao anjo Gabriel, e consagre ele inteiramente a Nossa Senhora. E ali minha mãe conta, né? Ali ela já estava chorando, né? Sim, sim. E aí o padre disse uma coisa, disse, para você ter certeza que é o teu filho,
ele vai nascer essa semana. Aí minha mãe, então não é o meu, né? Minha mãe ali já descartou a possibilidade, porque ela estava de 8 meses e a gravidez da minha mãe foi uma gravidez tranquila. Então ela disse, não é o meu. E aí naquela mesma semana a bolsa da minha mãe estourou. E aí estourou de forma inesperada. Foi aquele corre para o hospital, né? Desespero. Chegando no hospital, o médico fez ali os primeiros exames, o que precisava fazer, e percebeu-se que eu não estava na posição de nascer, né? Justamente pela bolsa ter estourado fora do tempo. E eu estava sentado na barriga da minha mãe, e aí o médico disse, olha, nós não conseguimos fazer o parto de uma criança que está sentada na sua barriga, e também não conseguimos fazer uma cesariana, porque nós não sabemos a profundidade, ele desceu no teu ventre. Então a gente pode fazer uma cesariana e cortar, e matar essa criança na sua barriga. E é muito perigoso, é muito arriscado. Então nós vamos fazer uma massagem, né, que é uma técnica que tem para a criança virar dentro da barriga da mulher. E ali os médicos começaram a fazer essa massagem na barriga da minha mãe para que eu pudesse virar. Só que aí a massagem passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas. Foram 16 horas de tentativas que não tiveram sucesso. E depois desse tempo o médico chegou para minha mãe e para minha família que estava no hospital e disse que já não havia mais sinais vitais dentro da barriga da minha mãe. Que minha mãe tinha perdido aquele filho, que já tinha se passado 16 horas de tentativas erradas, sem sucesso, e já não existia mais batimentos, não existia mais sinais de vida dentro da barriga da minha mãe. Eu tinha vindo a óbito. Você foi dado como morto, então? Não apenas dado como morto, mas com atestado de óbito assinado pelo médico. Olha só. Sim. E aí o médico disse para minha mãe, nós vamos subir com a senhora para o quarto, deixar você descansar um pouco. Depois que você descansar, nós vamos descer com você de novo para tirar a criança do seu útero, né, da sua barriga. E assim fizeram, subiram com a minha mãe para a sala, para o quarto. Minha mãe ficou um tempo ainda de espera no quarto. Depois desse tempo de espera, volta com a minha mãe para a sala de cirurgia. E aí o médico disse para minha mãe, a minha preocupação não é mais com a criança, porque já não existe mais sinais vitais, não existe mais vida. Minha preocupação é com você. Então, para que seja um parto rápido, nós vamos fazer esse parto de fórceps e eu não vou fazer uma cesariana, porque é o teu primeiro filho. E toda vez que você olhar para essa cicatriz, você vai lembrar dessa criança que você perdeu. E aí o médico fez o parto de fórceps. Na primeira tentativa, que ele entra de fórceps, ele, como eu acabei de dizer, a preocupação já não era mais com a criança, comigo, dentro da barriga da minha mãe. Sim. Ele pega de qualquer jeito, na tentativa de puxar para fora, e nessa tentativa ele acaba fraturando o meu crânio dentro da barriga da minha mãe. Ele tenta, escapa, não consegue puxar, tanto que eu tenho as marcas até hoje na minha cabeça, desse lado de cá. E aí ele tenta pela segunda vez, na segunda tentativa ele consegue, e aí consegue me tirar de dentro da barriga da minha mãe. E ali ele pega, né, aquela criança morta e coloca em cima de uma espécie de balança do lado da maca onde minha mãe estava. E aí a minha mãe conta, né, que ela deitada na maca, ela olhava para o lado e ela me via morto naquela balança. E quando ela me via morto, ela lembrou do que o padre Marcelo tinha dito. E nós estamos vivendo esse ano, esse jubileu da esperança, né? E às vezes eu estava até mesmo refletindo esse tempo, que às vezes a palavra esperança virou uma coisa muito básica no linguajar hoje em dia, né? Eu tenho esperança que vou conseguir algo, eu tenho esperança que vou alcançar alguma coisa, eu tenho esperança que algo vai chegar. Mas quando nós vamos ver o verdadeiro significado da palavra esperança, esperança vem de esperar, né? De alguém que espera por algo, espera confiante, espera feliz, né? Uma espera expectante mesmo. E naquele momento eu tenho certeza que o coração da minha mãe foi cheio dessa esperança.
Porque aí ela olha e ela lembra do que o Padre Marcelo tinha dito e ela faz uma oração. Ela diz, se ele é o Gabriel, que o Padre Marcelo disse, ele não vai chamar Otávio. Eu batizo ele de Gabriel, coloco o nome dele de Gabriel agora, consagro ele inteiramente a Nossa Senhora. E a única coisa que eu peço a Nossa Senhora é que ele não morra. E quando minha mãe termina de fazer essa oração, eu começo a chorar e volto à vida. 26 horas depois. Para Deus nada é impossível, né? Nada é impossível. Então, nosso programa de hoje não é só uma história de fé que nós estamos acolhendo, mas nós estamos diante de um milagre. Louvado seja Deus pela sua vida e pela fé da sua mãe também, né? Amém. Como é bonito perceber a fé da sua mãe nesse momento, ou de dor também que ela enfrentou, te consagrando ali ao anjo e à Nossa Senhora. Sim. Como seus pais viveram tudo isso nesse tempo? Você se lembra de alguma coisa que eles te contam nessa etapa toda, desse milagre que você é para eles? Uhum. Graças a Deus, né, como eu disse, a minha família sempre foi muito católica, então isso só serviu para inflamar mais o coração da minha família em relação à fé. Mas, claro, foi um tempo difícil depois do parto, né? Porque minha mãe conta que muitas vezes eu tive que ficar no hospital, fiquei internado um bom tempo. A minha saúde, enquanto bebê ali nos primeiros meses, foi uma saúde muito frágil, né? Então eu tive alguns problemas, mas que nem, por exemplo, do parto, né? Do parto o médico dizia para minha mãe que eu sofreria muitas sequelas, né? Chegaram até mesmo a dizer que eu não conseguiria enxergar, escutar, falar, né? Que eu poderia ter algum problema no crânio, algum problema encefálico, e graças a Deus eu não tenho absolutamente nenhuma sequela. Então, assim, o que eu me lembro que os meus pais, né, a minha mãe que viveu me conta assim, né? E é engraçado que ela brinca até, né? Uhum. Minha mãe, ela fala assim, Gabriel, se você soubesse que até os seus 5 anos de idade, os médicos olhavam para mim e falavam, você vai sofrer demais com esse menino, porque ele vai ser um homem desnutrido. E aí eu digo, né, padre, eu brinco, é por isso que eu não preciso fazer academia, que eu tenho que mostrar a obra de Deus. Tem que mostrar essa obra completa de Deus nessa vida. Mas eu creio que esse milagre que aconteceu na minha família, muito mais, claro, né, como eu disse, serviu para alimentar e fortificar a fé dos meus pais e da minha família, mas eu creio que também é muito para mim. Sim. Muito para mim, assim. E hoje eu tenho viajado o Brasil contando esse testemunho, né? Eu sempre vou contando em segunda pessoa, como se não fosse eu, como se fosse um outro filho, como se fosse o Otávio, Sim. né? E às vezes contando esse testemunho, eu vou percebendo a mão de Deus na minha vida. E o quanto eu preciso corresponder a Ele de alguma forma. Não que eu deva algo a Deus ou que Ele me cobre algo. Mas eu creio que o senhor sabe muito bem, né? No ministério sacerdotal. Nós somos amados por Deus e cuidados por Deus de uma forma tão grande que é impossível não querer corresponder de alguma forma, né? E não é querer corresponder como uma cobrança, como um peso, mas a gente vê a necessidade de corresponder porque não somos merecedores de tudo isso, né? E eu olho para a minha vida e eu falo, obrigado por esse milagre, porque o Gabriel é cabeça dura demais. E às vezes a gente precisa entender que mesmo nas nossas limitações, mesmo diante dos nossos impossíveis, mesmo diante das nossas fraquezas, existe um plano e um sonho de Deus para a nossa vida. Providência Santíssima de Deus, né? Que não falha. Sim. Bênção que a sua vida desde então esteve nas mãos de Deus. Você foi crescendo então? Conta para nós um pouquinho do Gabriel criança, jovem, pré-adolescente, ali como que ele era. A minha criação se deu dentro da igreja, né? Mas é engraçado isso, né? Porque eu fui criado dentro da igreja, minha mãe catequista, minha avó ministra, então sempre dentro da realidade de igreja. Eu, criança, brincava de ser padre e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, na escola eu sempre fui uma criança arteira demais. Arteira, aprontava muito na escola, levada mesmo assim. Não só na escola, mas em casa também.
né? Claro, nada demais, assim, coisa de criança mesmo. Mas a minha adolescência e a minha infância e a minha adolescência sempre se deu dessa forma, né? Sempre gostei muito das coisas de Deus, sempre estive muito dentro da igreja, sempre engajado em alguma coisa, desde pequeno coroinha. Eu lembro que na minha infância, na minha rua, na onde eu moro até hoje, sempre morei no mesmo lugar. Eu tinha uma vizinha que era da paróquia e todo mês de maio ela fazia a coroação de Nossa Senhora e a gente ia vestido de anjinho coroar Nossa Senhora. Então eu lembro muito bem disso, mas foi uma infância também muito bem vivida, né? Eu nunca fui muito de rua assim, mas eu lembro de brincar com os meus primos, brincar com a minha irmã mais velha, né? E sempre ser rodeado de pessoas da família. Foi uma infância e uma adolescência muito boa. Já na adolescência, sentia aflorar mais o desejo pelo sacerdócio, né? O chamado pelo sacerdócio. Fui coordenador de crisma na minha paróquia, coordenador dos cerimoniários. Então foi uma infância bem vivida dentro da igreja mesmo assim, né? Tive a graça de ir para a Jornada Mundial da Juventude, tanto em 2013 quanto em 2016. Então foi graças de Deus, assim. Uma juventude banhada pela graça de Deus mesmo. Não tenho dúvidas que Deus tem uma missão imensa para você, afinal, você é um milagre. Gabriel, após o seu nascimento, sua mãe ficou com algum trauma? Ela teve filhos após você? Como que foi? Deus, eu acho que quando realiza um milagre, ele realiza um milagre por completo, né? E não, minha mãe, depois do meu parto, foi uma recuperação muito boa, muito rápida. E minha mãe, hoje meus pais são separados, né? Mas minha mãe tem um outro relacionamento e desse outro relacionamento ela teve também um filho, né? Que é o meu irmão mais novo. Então, para minha mãe, graças a Deus, como eu disse, o milagre foi completo, né? Para ela também, graças a Deus, foi bem tranquila. E a gravidez do meu irmão também. Assim, eu ficava meio apreensivo, né? Sim. Às vezes, pelo trauma que viveu, pelo que passou, e às vezes vai lembrando, tá na mesma situação. Mas graças a Deus foi bem tranquilo, assim. Que bênção. Seu relacionamento com o pai, como que ele se dá hoje? Você mora com a sua mãe, com seu pai, sozinho? Eu moro com a minha mãe e com meus avós, né? Mas o meu relacionamento com meu pai é maravilhoso, né? Meu pai, durante toda a minha vida, foi presente. Meu pai sempre esteve comigo, até os dias de hoje, assim, né? Os meus pais, como eu disse, são separados, mas a convivência com ele sempre foi muito boa. Na infância, ele sempre foi muito presente, sempre esteve do meu lado e até hoje, assim. Meu pai é um grande pai e um grande amigo, assim, eu amo bastante. Que bênção. Gabriel... E só uma coisa que eu pensando assim, e é muito bonito. Nós estamos aqui de Gabriel para Gabriel, né? E o senhor é salvista. O nome do teu pai religioso é Gilberto. Isso. E o nome do meu pai é Gilberto também. Olha só. É isso que eu chamo de providência santíssima, né? De Gabriel para Gabriel, filho de Gilberto. Filhos de Gilbertos, olha só, que herança bonita. Louvado seja Deus, servo de Deus, Padre Gilberto, interceda por nós. E que bom também que seu pai, Amém. seu Gilberto, é tão próximo. Um grande abraço também para ele e para toda a sua família que acompanha. Sim. Eu gostaria que você partilhasse um pouco para o jovem que neste momento nos assiste. Você que tem evangelizado tantos e tantos jovens através da sua história e daquilo que Deus coloca no seu coração. Você é um milagre, eu penso que você se reconhece como este milagre e com a graça de Deus consegue corresponder na sua missão, na sua vida, este amor de Deus que tanto te amou e que te salvou. E o jovem, que às vezes, mesmo tendo uma experiência também de salvação do próprio Deus, não se vê como um milagre, né? Tem se perdido de tantas formas, de tantos jeitos. O que você falaria para esse jovem para que ele pudesse se abrir e se enxergar como um milagre, como você se vê? Uma coisa que eu digo, e eu sempre falo nas minhas missões, né? O meu milagre, isso que eu acabei de contar, não é diferente do seu milagre. E não é diferente do seu milagre também, Padre. A única coisa de diferente aqui entre nós é que a gravidez da minha mãe, o parto da minha mãe foi um pouco complicado.
Mas o milagre que aconteceu comigo foi o mesmo milagre que aconteceu com todos nós, que é o milagre da vida, né? Eu gosto muito de Jeremias 1, né, que antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, já sonhava conosco. E aqui é o grande milagre. Então talvez você escute esse meu testemunho e pense, meu Deus, mas que milagre, né? Mas que graça. Todos nós passamos pelo mesmo milagre. A única diferença é que o parto da minha mãe foi um pouco complicado. Mas Deus te deu vida. Deus deu a nós vida. E aqui está o grande milagre, a grande obra que Deus pode realizar na nossa vida. E o que eu costumo sempre dizer, e digo para você, jovem, que de repente sente isso no teu coração, que às vezes a nossa vida se encontra sem valor, às vezes até mesmo os sonhos morreram, não existe mais um incentivo para ir para frente, né? Deus, antes mesmo de nós nascermos, já nos conhecia e já sonhava conosco, né? Com a nossa vida. Então, se estamos aqui, se temos vida, é porque fomos sonhados por Deus e porque Deus tem um plano na nossa vida. Por mais que muitas vezes a gente não consiga enxergar, por conta das circunstâncias da vida, pelas situações que nós vivemos, que muitas vezes são difíceis, dolorosos, mas nos fazem crescer e amadurecer, mesmo diante de tudo isso. Existe um plano e um sonho de Deus na nossa vida. E ele se concretiza todas as vezes em que nós respiramos. Mesmo diante das nossas dificuldades, existe vida. Olha, que bonito, que frase bonita, hein? Com certeza muitos jovens estão sendo tocados. E dá até uma música isso agora que você acabou de partilhar conosco. Como eu sei que a música também está muito entrelaçada com a sua vida, você Sim. canta, é um belíssimo cantor. Fala um pouquinho para nós sua experiência com a música, se você, com certeza você rezou, né? Com a sua história, isso Sim. torna música de uma certa forma, né? Fala para nós. A minha vivência com a música também vem da família, né? O meu avô é músico, né? Meu avô é músico e, assim, um grande músico, por sinal. E ele sempre me ensinou muito, assim, do que escutar, como escutar. E eu me lembro pequeno mesmo, eu saía para ver meu avô tocar, sabe? E ele sempre me dizendo, olha, Gabriel, isso é bom, isso daqui não é legal, sabe? Esse estilo, isso daqui tá afinado, isso daqui não tá afinado. E eu me lembro, às vezes, eu cantava e ele, não, volta, repete de novo essa frase. Então a música sempre fez parte da minha vida. E por incrível que pareça, na minha infância e adolescência, eu caminhei por outro lado na música. Eu não cantava, eu tocava, né? Eu gostava de tocar bateria e tocava bateria na igreja e tudo mais, mas cantar não cantava. Até os meus 14, 15 anos, que aí foi quando eu me aventurei a cantar pela primeira vez. E aí cantei pela primeira vez na igreja e depois desse dia nunca mais parei. E a música, desde sempre, mas digo, desde esse momento que eu comecei a cantar, começou a fazer parte não somente da minha vida cotidiana, mas da minha vida espiritual. Hoje eu me alimento muito em oração através da música, assim. Eu gosto de rezar com a música, né? Eu me recordo muito de que Santo Agostinho diz, né? Santo Agostinho diz que quem ama canta e quem canta reza 2 vezes. Isso. Então eu gosto sempre. Não tem um momento de oração que eu vou fazer, nem que seja meu particular, assim, que eu não cante alguma coisa, ou que eu não escute alguma coisa. A música veio para, assim, me ajudar a rezar mesmo. Você compõe também? Sim, tenho algumas composições. Olha só, bênção. Sim. Que experiência maravilhosa, Gabriel. E partilhando da sua vida nessas missões, teve algum testemunho de algum jovem que partilhou com você, que chamou sua atenção? Porque a nossa história nos edifica, não é verdade? Sim. Edifica não só a nós, mas outras pessoas também ali que nos ouvem. Teve algum testemunho, uma palavra, uma mensagem que você ouviu e falou, opa, minha vida tocou essa vida aqui? Tem algumas. Aí o senhor pegou num ponto que a gente vai se emocionar, né? A gente quer chegar nesse ponto. É muito forte quando a gente vê que a nossa miséria alcança outras pessoas, né? E
às vezes a gente vai recebendo testemunhos e pessoas que participam às vezes de uma pregação ou de um momento de oração e que foram tocadas e que foram alcançadas através do nosso ministério, e a gente olha e fala assim, meu Deus, mas por quê, né? Mas de muitas coisas assim que eu já partilhei com pessoas e pessoas já partilharam comigo, eu estava em um momento de oração, em um programa que eu fazia, quando estava na fraternidade. Era um programa chamado Oração da Manhã, era todos os dias das 9 às 10 da manhã, um momento de adoração, de oração. E naquele momento de oração, o Senhor colocava no meu coração que tinha uma mulher que estava grávida e que ela estava correndo o risco de perder essa criança, né? Ela estava acompanhando o programa do hospital e que ela corria o risco de perder esse bebê. Existia uma tensão da família e tudo mais. E aí o que o Senhor colocava no meu coração é que era para ela ter fé e para ela confiar o filho que o Senhor tinha dado a ela, a Nossa Senhora e ao anjo Gabriel. Justamente lembrando do meu parto. Eu falei isso na oração. E aí passou-se um tempo, coisa assim de meses. Eu estava em um evento numa cidade do interior de Minas, eu não vou lembrar agora o nome da cidade. E aí essa mulher veio até mim e aí me encontrou e disse assim, eu queria te apresentar o meu filho, que é seu xará. É o Gabriel. Aí eu, olha que legal. Aí ela pegou e falou assim, não sei se você vai lembrar, mas você disse uma vez no programa que tinha uma mulher que estava correndo o risco de perder o filho. E era para confiar no arcanjo Gabriel, colocar, né, na intercessão do anjo Gabriel e de Nossa Senhora, e que daria tudo certo. Aí ela pegou e falou assim que a partir daquela oração, ela confiou, e aí ela estava tendo um rompimento de placenta, alguma coisa assim, e aquele rompimento que estava se estendendo parou, a criança nasceu e ela colocou o nome do filho de Gabriel em honra ao anjo Gabriel. Isso. E aí quando você se depara com aquilo, você... Meu Deus. É emocionante, verdadeiramente. Muito obrigado, Gabriel, por partilhar conosco essa belíssima história. E não acaba por aqui, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuarmos essa história de louvor, essa história de salvação do Gabriel. Fique conosco. Estamos retornando com o nosso programa Gente de Fé, nessa temporada muito especial que é o Jovem na Fé. Hoje nós estamos acolhendo aqui o nosso querido irmão, Gabriel Araújo. Que bom, meu irmão, que você está aqui. Já partilhou boa parte da sua história e agora nesse bloco quero que você partilhe conosco um pouquinho sobre a sua experiência com a Fraternidade São João Paulo II, uma fraternidade nova na igreja, muito conhecida pelo seu ministério de música, Terra Seca e outras tantas. Quero que você fale um pouquinho para nós, como que você conheceu a fraternidade e sua experiência lá também. A Fraternidade São João Paulo II foi um tempo crucial na minha vida, né? Tanto na minha vida pessoal de crescimento humano, como na minha vida de crescimento espiritual. Eu conhecia já a Fraternidade há muito tempo, né? Na verdade, eu conheço o Padre Ailton, que é o fundador da comunidade, antes mesmo da fundação, né? Porque eu tenho uma tia que era paroquiana do padre, né? Na paróquia Santo Antônio da Diocese de Santo Amaro, onde começou a fraternidade. E o padre celebrava as missas por cura, e minha tia frequentava e a gente ia com ela, né? Eu ia com ela, ela me levava. Então já conheci o padre de lá. E o padre sempre foi um grande exemplo para mim, né? O Padre Ailton, sempre olhei o Padre Ailton assim como um grande modelo de sacerdócio na minha vida. Porque uma coisa que é legal, né, de dizer, e o porquê que o padre sempre foi esse grande modelo para mim. Eu cresci em uma família carismática, né, mas ao mesmo tempo em uma paróquia que não era tão carismática, que era extremamente litúrgica, né. Então eu sempre fui apaixonado pela liturgia, né, e amava a liturgia, amo, né, amo demais a liturgia. Até hoje sou muito envolvido assim
formações litúrgicas e tudo mais. Então, às vezes a gente sabe, né, quando escuta falar de missa por cura e libertação, a gente sabe que existem, às vezes, alguns exageros, assim, né? Uhum. E a gente ia na missa do Padre Ailton, era uma missa de cura fervorosíssima, carismática, no último, mas extremamente litúrgica. Então eu lembro que eu ficava assim, admirado, vendo o padre celebrar. E sempre foi um grande exemplo para mim. E aí entra, né, naquilo que eu já dizia no bloco anterior. Desde muito cedo sempre tive vontade de ser padre. Sim. E eu fazia encontro vocacional, né? Já na diocese, não na diocese de Santo Amaro, uma outra diocese. E quando eu completei 17 anos, 16 para 17 anos, o padre que me acompanhava me chamou e disse assim para mim, eu não vou aprovar o seu vocacional para dar continuidade o ano que vem. Eu assustei e ele disse assim para mim, você nunca namorou, você nunca pensou em outra coisa, você só pensou em ser padre a sua vida inteira. Então, vai fazer outra coisa. Vai experimentar outra coisa, vai pensar em outra coisa. E aquilo me frustrou de uma forma, né, assim, profunda. E aí eu recorri ao Padre Ailton, né? Entrei em contato com ele e aí o padre me acolheu. Me acolheu e ele disse assim, vamos acompanhar e vamos ver o que Deus quer de você e da sua vocação. E ali o padre foi me acompanhando, me aconselhando, né? E dali, dessa conversa com o padre, desse acompanhamento, veio o desejo de fazer um encontro vocacional para a fraternidade. Porque, como eu disse também no bloco anterior, a minha vida dentro da igreja sempre foi muito ativa. E dentro dessa minha vida muito ativa dentro da igreja, eu sempre tive um carinho muito grande em trabalhar com jovens, o clero, liturgia, né? Estar com o clero e o desejo no coração pelo sacerdócio e família, o exemplo da minha família. E aí quando começo a conhecer o carisma da fraternidade, vou perceber que o tripé da evangelização da fraternidade é justamente esses 3 pontos. Restaurar as famílias, santificar o clero e salvar a juventude. Olha só. Então o carisma começa a mexer muito comigo. E começo a conhecer mais o carisma e aí entro para a comunidade. Então já conhecia a comunidade, né? O padre já me conhecia e daí entro na comunidade. Quando entro na comunidade no ano de 2020, a comunidade ainda não era tão conhecida, né? Por Terra Seca. Justamente o boom de Terra Seca vem no ano de 2020, nós gravamos Terra Seca e aí veio a pandemia. Então é engraçado que a fraternidade entra na pandemia como uma comunidade da Diocese de Santo Amaro e sai da pandemia como uma comunidade conhecida nacionalmente, né? Até mundialmente. E eu vivi todos esses processos, né, dentro da comunidade. Estive lá durante 5 anos e foram, assim, meu Deus, os melhores anos da minha vida. Isso. Os melhores anos da minha vida, sem dúvida. Ano de muito aprendizado, ano de muita maturidade, crescimento, como eu disse, né, espiritual e humano. Eu louvo a Deus demais pela comunidade, assim. Existe um Gabriel antes da fraternidade e um Gabriel depois da fraternidade. Isso é muito nítido, muito claro, não só para mim, quanto para o meu ciclo de amigos e para minha família, assim. O quanto foi necessário esse meu tempo na fraternidade. Agora que você acabou de fazer essa distinção, fala um pouquinho para nós, né? Se você pudesse colocar como que em tópicos o Gabriel antes da fraternidade e o Gabriel após essa experiência que tanto te transformou. Sem dúvida, o primeiro ponto, maturidade, né? E, novamente, nos 2 pontos, tanto na maturidade espiritual quanto a maturidade pessoal, humana, né? Eu entrei para a comunidade um menino, um moleque, né? E vejo que saí de lá com uma maturidade formada, assim.
responsabilidades, né? O quanto eu aprendi a ter responsabilidade, rotina, horário, vida espiritual, né? Organizar a vida espiritual, porque a vida religiosa ela nos ensina muito isso, né? A conseguir encaixar muito bem a nossa vida humana, a nossa correria humana com a nossa vida espiritual. E isso é uma coisa que eu levo até hoje. Então, assim, é gostoso, né? Porque, assim, às vezes eu estou em algum lugar, em missão, aeroporto, viajando, ou em algum lugar, mas dá meio-dia eu lembro do Ângelus, eu lembro da hora média, dá 3 horas da tarde eu lembro do Terço da Misericórdia. Então, assim, isso acaba fazendo com que você amadureça de uma forma assim que vire uma coisa natural da sua vida, né? Então, eu agradeço muito a Deus por esse tempo. Quantos anos você tinha quando ingressou na fraternidade? 19 anos. 19 para 20 anos. Você era bem jovem. Eu quero que você conte para nós um pouquinho os seus desafios, né? Porque a vida religiosa tem tudo isso que nós estamos partilhando. A fraternidade com uma comunidade nova dentro da igreja. Quais foram os desafios que você enfrentou lá dentro? Olha, eu acho que os maiores desafios é quando a gente começa a se conhecer. E a vida religiosa faz isso com a gente, né? De colocar o Gabriel diante do Gabriel mesmo. Olhar para dentro, né? Olhar para dentro, Ali você enxergar o Gabriel sem máscaras, né? Sem aquilo sem o colo da mãe, sem os cuidados, os mimos, né? Você olhar para o Gabriel e você ver as suas dificuldades, você ver os seus enfrentamentos, você vê o que você precisa realmente mudar, o que você precisa amadurecer, o que você faz de errado. Eu creio que os maiores desafios são esses, né? Porque na vida religiosa a gente é colocado diante de nós mesmos. E na fraternidade, uma coisa muito bonita é que lá na fraternidade, até hoje, né? Não se tem funcionário. Então, absolutamente tudo era a gente que fazia, né? Desde a cozinha, a lavanderia, limpeza da casa, tudo era os irmãos, né? Então, você vai valorizando até mesmo, né? Sim. As coisas que às vezes era comum, a mãe fazia, ou alguém fazia por você, né? Agora você não tem mais quem lave sua roupa. Então, assim, são coisas pequenas que às vezes a gente pensa, meu Deus, mas é o lavar de uma louça, é um lavar de uma roupa. Mas quando você está dentro do convento e você começa a tocar essa realidade, você fala assim, meu Deus, quanto eu precisava disso para entender e valorizar muita coisa. Então, os enfrentamentos que eu tive dentro da comunidade foram esses, até porque assim, né, aqui publicamente, né, em rede nacional, a gente fala, por conta do que eu vivi, eu sempre fui uma criança mimada, vamos dizer assim, né? Uhum. Mimada em que sentido? Não que era uma criança largada, Sim. mas mimada assim, a minha família sempre me colocou assim, aonde eu queria, né? Sempre teve ali um suporte muito grande dos meus pais, dos meus avós. E aí, quando você começa a viver você com você, né? Você começa a se enxergar e ver o quão Deus tem para realizar ainda na tua vida, na tua história, assim, crescimento e amadurecimento. Então, por isso que eu digo que esse meu tempo na fraternidade foi fundamental para a vida do Gabriel. Que bênção. Gabriel, houve um tempo também que você passou pela enfermidade, enfrentou ali a depressão, a síndrome do pânico. Conta para nós como que você foi superando, se foi ainda na comunidade ou após a saída, como que você foi superando no dia a dia esta realidade que muitos enfrentam, né? De qualquer forma, você também está ajudando aqueles que estão nos assistindo e que talvez passam hoje pela mesma situação. Então, fala para nós um pouquinho, por favor. O meu processo de depressão, ele vem justamente quando eu começo a discernir a vocação. Como eu disse, né? Sempre sonhei em ser padre. Quando entrei na fraternidade, os anos que eu fiquei na fraternidade foram anos de realizações, muito felizes.
né? Sendo muito cuidado pelos irmãos e vivendo aquilo de forma intensa. E aí, no ano de 2023, eu começo a sentir que Deus queria algo a mais. E ali eu começo a ver que Deus estava me pedindo uma outra coisa. E aí é quando eu começo a me frustrar. Meu Deus, eu sonhei a minha vida inteira com isso. Enfrentei muita coisa para chegar até aqui e agora o Senhor me falar que não é isso. E aí eu acabei fazendo aquilo que, infelizmente, muitas pessoas começam a fazer. Eu comecei a viver querendo corresponder às expectativas dos outros. Então eu sabia que Deus queria algo a mais do Gabriel. Porque eu ia às vezes para as missões e eu voltava para o convento. Eu não queria voltar para o convento. Não que o convento fosse ruim, mas eu queria ficar em missão. Sim. E a gente sabe quando quando nós estamos na vida religiosa, a primeira coisa, a primeira característica da vida religiosa é o viver em comunidade, é você estar dentro do convento com os seus irmãos. E quando eu comecei a sentir isso, de querer estar em missão, de querer conhecer mais lugares, estar com as pessoas, eu percebia que Deus queria algo, que Deus estava criando não, né? Mas que Deus estava suscitando no meu coração um novo chamado. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, mas eu preciso voltar para minha casa, padre. Se eu não voltar para minha casa, padre, não, minha família não vai aceitar. Se eu chegar pro meu fundador agora e falar que eu quero ir embora, o que ele vai pensar de mim? Se eu falar para os meus irmãos aqui que viveram comigo, me conhecem, sabem que eu quero ir embora, né? Vão me chamar do quê? Vão pensar o quê de mim? E aí, nesse processo de autocobrança, porque aí eu digo até de repente para alguém que esteja dentro de algum convento ou dentro de alguma instituição religiosa ou de alguma comunidade, às vezes a gente vai sentindo algumas coisas e vivendo algumas coisas e a gente precisa parar e observar. Porque quando nós entramos dentro de um carisma, nós sabemos como um carisma funciona. Então, se às vezes as coisas que nós vivemos e passamos dentro do carisma começam a bater no nosso coração, não é que o carisma está errado. Não é que a comunidade está errada. Mas é porque eu preciso mudar algo dentro de mim. Então, o carisma da fraternidade era a vida em comunidade, era estar ali com os irmãos, viver a vida mesmo, né? Como eu disse, não tinha funcionário, era nós que fazíamos tudo, e aquilo ali já não estava mais me fazendo feliz, né? E aí está o grande problema, porque às vezes a gente pega e joga a culpa na comunidade, né? Quando na verdade o problema somos nós. E aí foi isso que eu comecei a viver. Não de jogar o problema na comunidade, não, mas de não querer aceitar o que Deus estava colocando para minha vida naquele momento. E aí eu acabei entrando em depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico, isso dentro da comunidade. E aí, graças a Deus, louvado seja Deus pela comunidade, que foi o momento que a própria comunidade me abraçou e ali me deram todo o suporte, estiveram do meu lado e foi quando eu comecei a conseguir ir discernindo as coisas, né? E aí foi quando veio, assim, no meu coração, mesmo o discernimento de que eu precisava de um tempo. E aí eu pedi esse tempo, fui para minha casa, ainda na comunidade, como um tempo de descanso. E aí nesse meu tempo de descanso, a gente vai para casa meio humilhado, né? Uhum. E cheguei em casa muito mal, muito mal. Eu fiquei 24 dias de cama, com a minha mãe e a minha avó me trocando na cama. Eu não levantava nem para ir ao banheiro. Foi um tempo muito difícil. E é muito engraçado porque depois a gente vai observando e a gente vai vendo que assim,
foi muito difícil, mas porque eu mesmo permiti, naquele momento, viver aquilo. Preso dentro dos meus achismos, né? De achar que eu não seria aceito em casa, de achar que as pessoas não iam mais aceitar o Gabriel, porque o Gabriel tinha que voltar padre. E aí, dentro dessas dores, eu estava na minha cama, minha avó senta na beira da cama, ela olha para mim e ela fala assim: eu não quero o Gabriel padre, eu quero o Gabriel. E aí eu volto lá no dia 4 de dezembro de 1999 e vendo e olhando minha história, eu lembrei do que eu dizia de Jeremias 1, né? Que existe um plano de Deus, existe um sonho de Deus. E ali meu coração começa a bater de novo, vamos dizer assim, ser suscitado novamente, né? Dentro dessas dores. E aí pedi o desligamento da comunidade, né? Foi muito dolorido, foi muito difícil, porque amo a comunidade, sou apaixonado pelo carisma, né? Até os dias de hoje, sempre que posso, vou visitá-los, vou estar com eles, me alimentam na fé demais. Por mais que hoje eu não me veja mais ali dentro como um religioso, mas é um carisma que alimenta a minha vida missionária, que alimenta quem eu sou. A fraternidade diz muito de quem eu sou, de quem o Gabriel é. E hoje estou aqui. E poder estar aqui, poder olhar para trás e dizer que realmente Deus tem planos, porque a primeira vez que eu pisei nesse estúdio que nós estamos aqui foi com a comunidade. E depois que eu saí, meu pensamento era: nunca mais na minha vida eu vou fazer nada, né? Os planos de Deus acabaram, Deus não... E olha onde eu estou hoje. Então, às vezes dói, às vezes mexe conosco, né? Às vezes arranca pedaços, mas os planos de Deus se cumprem e os planos de Deus são eficazes na nossa vida. Os planos de Deus sempre se cumprem. Eu acho que esse é o lema que eu levo para a minha vida, porque diante de tudo, desde o meu nascimento, essa situação, poder olhar e dizer assim: calma, apenas abandone, apenas deixe na mão de Deus. E eu sempre escutei muito assim: Deus vai tirar tudo de nós, até que sobre Ele. E é verdade, Deus tirou tudo, desde o meu nascimento até hoje. Deus me tirou tudo, assim como eu tenho certeza, Padre, que Deus tirou tudo da sua vida também. E como vai tirando tudo de nós. Mas Ele vai tirando tudo e vai dando tudo. Sim. Vai dando tudo. Então, eu posso enumerar os meus sonhos que Deus tirou, mas eu posso enumerar os sonhos que Deus colocou na minha vida muito maiores do que eu sonhava. E eu acho que isso é o que me motiva hoje. Porque hoje eu não tenho medo de perder. Hoje, quando está doendo, hoje quando está sendo difícil, porque ainda às vezes é difícil, né? Existem as comparações, né? Os julgamentos, isso sempre vai existir. Porque às vezes as pessoas nunca vão olhar para um religioso que saiu de uma comunidade e dizer assim: olha que bom, ele fez um discernimento vocacional. Mas muitas vezes vão dizer: olha, mas por que saiu da comunidade? Né? Então existem sim os julgamentos, existem sim as falas, mas hoje Deus colocou isso muito claro no meu coração. Deixa doer, deixa viver, deixa passar. Deus sempre vai compensando com os sonhos dele e do jeito dele. E aí, um amigo meu, nesse meu tempo, né, eu já tinha me levantado um pouco desse meu tempo de depressão,
Ele me liga, um amigo meu do Rio Grande do Sul, chamado Lincoln, que é um pai para mim. Ele me liga e diz assim: Gabriel, vem para cá descansar. Vem para cá, fica aqui com a gente um tempo. Você descansar, distrair um pouco a tua cabeça, sair de São Paulo, vem para cá. Eu falei, eu vou. Aí ele marcou 15 dias para mim ficar lá. Eu cheguei lá, ele tinha marcado 14 pregações para mim. Dos 15 dias que eu ia ficar lá, ele marcou 14 pregações para mim. Eu fiquei louco de raiva com ele. Falei, pelo amor de Deus, você não fez isso comigo. Como que eu vou pregar? Deus não tem sonhos nenhum para mim mais. Acabou o que Deus tinha para mim. Deus me quer quieto. Deus já entendi que Deus me quer na minha. E ele, não, você tem que pregar, eu não quero aquela briga. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, eu só vou hoje, porque hoje ainda não dá tempo de você conseguir ninguém, mas as outras você pode correr atrás das outras pessoas para fazer. E aí fui para a primeira e não parei de pregar até hoje. Olha só. Que bênção. E aí em cada pregação uma cura diferente. E aí foi quando Deus mais uma vez visita a minha vida. Em agosto do ano passado, eu estava em missão e recebi uma ligação de um amigo também, fundador de uma comunidade chamada Comunidade Tabor. E ele diz assim, Gabriel, nós estamos fazendo uma série aqui no nosso grupo de oração chamada Série Milagres. A gente queria que você viesse pregar. E eu tenho essas duas datas. Escolhe uma das duas datas e vem pregar. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho as duas datas livres. Qualquer uma que você me dizer, eu vou. Aí ele pegou e falou assim, não, escolhe você. Reza e escolhe você. E assim eu fiz. Rezei e escolhi uma data. E fui para lá pregar. Uma semana depois, era outra data que ele tinha me oferecido para ir. E aí, uma semana depois, a logística era, né? A gente saía daqui de São Paulo na quinta-feira de manhã, ia lá, pregava na quinta-feira à noite e voltava na sexta-feira de manhã. E eu fiz isso, uma semana antes. Na outra semana, ele me ligando na sexta-feira de manhã, eu vi que já tinha algumas chamadas perdidas. E aí eu atendi o telefone e falei, oi Everton. Ele falou, você está assistindo a televisão? Aí eu falei assim, não. Ele liga a televisão. E aí quando eu liguei a televisão, Deus visitou a minha vida mais uma vez. Se eu tivesse escolhido a outra data, eu era um dos passageiros do avião da Voipaz que caiu em Vinhedo. Olha só. Foi exatamente uma semana depois da minha ida para Cascavel. Uma semana antes, eu fiz o mesmo voo. Na sexta-feira, saindo de Cascavel às 11 da manhã, com o avião da Voipaz para voltar para São Paulo. Uma semana antes, eu fiz o mesmo voo. Se eu tivesse escolhido a outra data, que era para mim estar lá, hoje eu também não estaria aqui. Então, aí veio a cura 100%, né? Acho que Deus olhou para mim e disse assim, Gabriel, agora você precisa de mais o quê? E aí, desde então, hoje, vivo 100% da providência. Eu creio que é o tempo que Deus tem para mim hoje, né? Não tenho nenhum trabalho fora isso, fora a minha missão, né? Viajo pregando, viajo levando a palavra de Deus e viajo levando esse testemunho e levando justamente isso que eu comecei dizendo, que todos nós somos frutos de um milagre, todos nós. Independente de um parto onde você foi desenganado, onde você nasceu praticamente não, né? Nasceu morto, ou se o seu parto foi um parto normal, ali existiu um milagre, que é o milagre da vida. E todos nós recebemos esse milagre de Deus, ou seja, todos nós somos frutos de um milagre, porque antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos escolhia e já tinha um sonho e um plano para a nossa vida. Que bonito. É com essa mensagem que nós então encerramos o nosso programa de hoje. Querido Gabriel, como é bonito perceber a presença materna de Nossa Senhora na sua vida. Amém. Ela que intercedeu por você lá no início e ela também que intercedeu por você através da sua avó nesse tempo que você passou. Continue sendo esse missionário, porque Deus quer que você anuncie ainda a muitas almas a mensagem de salvação que Ele quer transmitir. Amém, Padre. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Vou dar a bênção agora e assim a gente se despede desse programa tão maravilhoso. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos e irmãs, terminamos assim mais um programa Gente de Fé, essa temporada de Jovens na Fé, que você possa ter colhido muitas graças e bênçãos de Deus no programa de hoje. Até a próxima. Deus abençoe.